mas os dois rivais do momento do país. Isso é muito grande. Só que o River e Boca, como o Sormani falou ali desde o início, é um negócio que transcende a rivalidade de momento do Palmeiras com o Flamengo. Foi a primeira vez transcende uma final única. Eles fizeram. O Sormani toca num ponto que é interessantíssimo. Não tinha condição de se fazer uma final daquela no continente. Onde você levasse, eles iam arranjar alguma coisa, porque é um troço. Eles, inclusive, encaravam como o maior jogo da história. Então, para eles, se fosse para a Colômbia brigar na Colômbia, no Brasil, eles iam arranjar alguma coisa. Exatamente. Entendeu? É muito interessante. Eu acho que vai ser, já nasce com uma maior final única. Vai tirar uma prova real aí, dos últimos 5 anos, ninguém ganhou título como Palmeiras e Flamengo no Brasil. Vai se sair um resultado ali muito interessante. Mas o River e Boca, Dani... acho que até... Inicialmente marcado na Argentina, primeira partida na Bomboneira, tudo que aconteceu, são os contornos do jogo, né? Eu acho assim, eu acho que se fosse Vasco e Flamengo, aí nós poderíamos comparar um pouco. Se fosse Corinthians e Palmeiras, é verdade. a gente poderia comparar. Palmeiras, Vasco e Flamengo. Assim, Grenal, então? Aí você fala, não... Grenal seria... Bem lembrado, Grenal, hein? O Grenal não teve ideia, Sormani? Imagina. Mas eu acho que a final de 2019, tecnicamente falando, é melhor do que essa de hoje. Flamengo e River? E ainda teve gol no final, emoção. É melhor. Inclusive, dois times o Flamengo de 19 é superior a esse. Como os dois times? Você está comparando... Não. Tecnicamente, o jogo Flamengo e River, tecnicamente, era mais jogo do que Flamengo e Palmeiras. Mas o Flamengo hoje mudou 3 peças. Sim, mas o River era mais time do que esse Palmeiras. E dificultou o jogo pro Liverpool. Entendeu? Eu acho que a exceção do Corinthians, que ganha em 2012 a final do Chelsea, foi a final mais equilibrada entre sul-americanos e europeus. Foi a final de Liverpool e Flamengo. Mas o futebol é cíclico, Dani. O futebol ele permite que novas rivalidades, e tão fortes como outras, são criadas e sejam criadas. A gente tem visto na Europa hoje surgir equipes que são gigantescas, devido a investimentos, devido a administrações, e são equipes que todo mundo hoje quer jogar contra e se tornaram rivais. O City, Paris Saint-Germain, a gente tem equipes que de fato acabam ganhando esse status, o próprio Chelsea, que eram equipes mais medianas, que não tinham tanta rivalidade, mas que com essa ciclotimia do futebol, elas acabam se tornando gigantescas. E por que Palmeiras e Flamengo não podem ter uma rivalidade desse mesmo peso de um Boca e River a partir de agora, a partir desses últimos anos? Claro que pode. E por que não pode ser a maior final de todos os tempos por causa disso? Claro que pode. A gente tem que também entender o viés dessa situação, essas duas equipes disputando finais, o nível de administração, eles estão brigando até por ping-pong hoje, cara. Tudo que entra Palmeiras e Flamengo hoje vira rixa, vira uma divisão, vira uma rivalidade. Existe muita coisa envolvida em relação a isso. E já não de agora, né? Palmeiras e Flamengo sempre foram grandes rivais interestaduais, mas agora são rivais nacionais e rivais gigantescos, brigando pelas mesmas coisas. Porque a gente viu momentos recentes e o Palmeiras por baixo, Flamengo por baixo, hora um em cima, hora um embaixo, normal do futebol. Mas agora ambos estão na mesma pista. Ambos estão disputando a mesma volta. Estão no sprint final da mesma corrida. É algo inédito, então é gigantesco isso sim. Assim como, por exemplo, se tem uma final hoje do Chelsea contra um Bayern, do Chelsea contra o City e tal, é uma final gigantesca na Inglaterra. Chelsea e City nunca foram esses grandes rivais, mas se hoje entram, como fizeram recentemente a final da Champions League, é uma final enorme. É uma final gigantesca. Então, eu repito, eu fico com o meu argumento. E claro, Boca e River, não tô desprezando o tamanho daquela final não, muito pelo contrário. Eu só acho que, pelos incidentes, eles perderam a chance de ter feito um evento ainda maior e ainda mais respaldado. Só para deixar claro, só para deixar claro, a gente acha que essa final é gigantesca também. Claro. É que a pergunta feita foi a seguinte, qual é a maior? Né? Então, nós voltamos aqui em River e Boca. Mas essa final de amanhã, ela é gigantesca. Muito. Gigantesca. Muito. Até pelo número de aficionados que estarão envolvidos, né, nessa final. Sim. Se você pegar o tamanho da torcida do Boca, o tamanho da torcida do River, não dá o tamanho da torcida do Palmeiras e a torcida do Flamengo. Não dá. O Flamengo é uma Argentina, entendeu? Né? O Flamengo é uma Argentina. O Flamengo é uma Argentina. Aliás, a torcida do Flamengo é maior do que a Argentina. Porque a Argentina tem 38 milhões, o Flamengo tem 42. Entendeu? Aí você tem ao lado do Palmeiras, que tem o quê? 18 milhões, beira 20, alguma coisa. Então, e nesse aspecto, essa final ela é gigantesca. Sim, ela é gigantesca. Eu só dei a minha opinião, e acho que o pessoal aqui concordou também, né? E tamanho
da expressividade, né, da final. Eu acho que o Facicani tem razão, nos últimos anos essa é uma rivalidade muito acentuada, mas eu torno a dizer, para que... que a gente, o pessoal falava sempre, né? Uma coisa é você chegar, ser líder do ranking mundial de tênis. Outra coisa é se manter lá. Uma coisa é você fazer dessa final uma final gigantesca, como ela é. Outra coisa é ver se esses times vão se manter assim, como o River e Boca, secularmente se mantêm. Tá dizendo que a torcida é pequena? Não cabe em Montevidéu. Tá aqui. O Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes, né, gente? É. O Flamengo tem 40 milhões, 42 milhões de torcedores. Se todos forem pra lá, não cabe. Os caras vão cair no mar. Agora volta aquela tela ali, por favor, gente, que eu quero perguntar uma coisa pro Zé. Ok, então vou fechar pra gente partir pro jogo. Daqui a pouco eu quero fazer comparações aqui de jogadores que vão estar em campo. Tem o cara a cara pra gente definir a nossa seleção. Mas se existe a discussão sobre a final de Libertadores, acho que se a gente pegar finais com brasileiros, a dúvida acaba, né? Porque essa tela, ela mostra bem isso, assim, em termos de título, desde 2015, como mandam no futebol brasileiro Flamengo e Palmeiras. Não, isso é o retrato daquilo que as duas equipes se colocaram, planejaram para chegar até onde eles estão hoje. Questão de planejamento financeiro, trabalho de escolhas de diretor, caras profissionais, escolha de elencos, né? Aquela coisa de contratação pontual. O Palmeiras começou, maluco, né? Na época do Alexandre Matos, que ele contratou 16 jogadores e tal, e dos 16 sobraram 2 ou 3 que jogaram. O resto foram todos saindo do Palmeiras nos anos seguintes. E aí isso aí retrata exatamente, e é o que nós falamos sobre o futebol moderno. Sim. Planejamento, pés no chão, tranquilidade, não se deixando levar pela emoção, né? Sendo realista e olha, peraí, meu time tem isso, contratações pontuais, o que precisava do Flamengo, Michael, o Vitinho precisa também, vamos colocar o Vitinho aqui. O Davi Luiz. O Davi Luiz, estou precisando de um zagueiro, porque o zagueiro que a gente contratou não está bem, os dois também não. Pô, Davi Luiz está sobre, vem cá, Davi Luiz. Não, perde o Gerson, pega o Andrés. Sim, então assim, isso tudo é retrato do futebol brasileiro em relação a exemplos a serem seguidos. Sim. A gente estava conversando, né? Os tricampeões são o Grêmio, o Santos e o São Paulo. Fala, Facinca. Eu queria voltar àquela tela anterior para fazer uma pergunta para vocês. Opa. Por gentileza. Vem ele. Aquela tela deu um ganchinho bom. Ele não está conformado. E ele ainda falou que o pessoal não concordou com ele. Tá aí a sua tela, Felipe, vai. Muito obrigado, Vitão, Ivana, todo mundo na nossa produção. O currículo do Palmeiras, apesar de ter menos títulos em questão matemática, não é mais pesadinho que o do Flamengo, não? Olha ele, essa dividida não, hein? O Pedro Ivo vai. Uma Libertadores, 2 Brasileirões, como é que é? O Palmeiras tem 2 Copas do Brasil. E 2 Copas do Enquanto Brasil. Na linha de comparação, o Flamengo tem uma Recopa e 2 Supercopas. Em tese, a gente está falando de 3 jogos isolados, certo? Mas o Flamengo tem 2 Brasileirões. O Palmeiras também. Palmeiras também. Nesse Palmeiras intervalo também. desde 2015. Cada um tem uma Libertadores. Cada um tem uma Libertadores. O que Aí a régua para o seria desempate... a Copa do Brasil. Seria a Copa do Brasil. É que o Palmeiras tem 2 Copas do Brasil que o Flamengo não tem. E aí o Facincani, obviamente, muito estudioso, aproveitou a brecha para dar uma cutucada na gente. Mas a Dani pediu para fazer a defesa dela, porque ela tá tomando uma água aí. Qualquer coisa ela vai ficar assim até o final. Confronto entre eles e O o que Flamengo aconteceu, ganhou. Daniela? Você perdeu até o rumo de casa? Não, ela não tá bem hoje. Vamos respeitar ali, ó, nessa Nós Daniela. vamos conversando aí que eu já volto. Mas tá tudo bem, daqui a pouco ela vem. Onde você vai? Mas, Facinca, agora sério, falando do debate... É que ela abandonou o programa, é isso? Volta aqui, Dani. Ela não tá bem, ela vai voltar, foi de esporte, ela só não pode ir direto pro aeroporto, né? Ela não pode ir direto pro aeroporto. Ô, Facinca, agora Olha sério. isso. Você tem um ponto da Copa do Brasil. Agora, o Somani também levanta outro. Sim. E no confronto direto recente, não tira a teima dessa nova era. Mas aí não tem nada a ver com o currículo. Não, mas aí é freguesia. calma aí. Aí a freguesia é toda do Palmeiras para o Flamengo. Então você tem um ponto a ser considerado, você não acha? Não, peraí. Currículo mais pesado é com o título. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem nada a ver. Eu entendo o seu Até argumento porque, de ter 2 Copas do Brasil ali. Eu entendo. Entendeu? Agora vamos lá. E o argumento de quem defende um confronto direto?
nessa era mas de o que ele está colocando, o que ele está dizendo é o seguinte, não é um confronto. É a Copa do Brasil, é o não, são os títulos. Sim. Nos últimos anos, o Palmeiras ganhou mais do que o Flamengo. Então, o Palmeiras chega para essa final com um peso de títulos na bagagem, né, com a mochila mais pesada do que a do Flamengo. É isso que ele está colocando. Ele tem razão. Não, ele tem um argumento. Sim, ele tem um argumento. razão. Ele tem um argumento. Sim. Isso aí não discute, não. A mochila, volta a dizer, fazer essa figura mais pesada. A mochila do Flamengo, do Palmeiras, chega em Montevidéu mais pesada do que a do Flamengo. Porque aquele quadrinho que foi colocado agora há pouco aí mostra que nos últimos tempos o Palmeiras conquistou mais do que o Flamengo. Tá? Não, mas tem uma outra situação. Aí eu posso provocar também, fazer o advogado do diabo? Vai lá. Porque o torcedor rubro-negro, eu acho que tem argumento para todo mundo. Aí você tem 2 Copas do Brasil. Aí o torcedor rubro-negro vira e fala, mas eu tenho um confronto direto e eu tenho um título sul-americano.